Ela assistia impassível ao interrogatório de sua paciente naquela tarde azarada. O detetive carrancudo a pressionava esperando que confessasse o que havia atacado e matado o enfermeiro William, contrariando sua recomendação. Débora não era uma paciente comum. Na maior parte do tempo estava tranquila. Parecia gostar de estar nas dependências do Sanatório Ágata, uma mansão adaptada em estilo clássico com colunas brancas contrastando com as paredes amarelas no alto de uma colina. Gostar não era exatamente a palavra para definir seus sentimentos pelo lugar. Parecia sentir alívio por estar ali, mesmo vivendo com pacientes ausentes e outros em delírio constante. Dava-se bem com todos os enfermeiros e enfermeiras. Às vezes até ajudava-os a acalmar algum paciente mais perturbado, o que era uma constante naquele lugar. Não acreditava que a garota pudesse ter feito aquilo, mesmo já tendo atestado a força de um ser humano em meio a uma crise psicótica. Entretanto, não a concebia cometendo um ato vil como aquele. Seus olhos não desgrudavam da paciente, enquanto acompanhava a arrogância do homem da lei. "Confessa logo e acabe com isso. Você o matou", pressionava o detetive, cansado. Aquele dia estava se saindo pior que os outros. Sua esposa o advertira para tomar cuidado. As sextas-feiras 13 eram sempre temíveis para ela, que sempre fora supersticiosa. Mas ele precisava fazer o seu trabalho. Faria com que a garota franzina confessasse o delito e logo mais estaria em casa com uma cerveja gelada na mão. "Já disse, não fui eu", informou a menina quase em voz gutural. Eu estava com ele, ajudava como sempre fazia, então nem mesmo vi o que aconteceu." "E você quer que eu acredite nisso? Sua roupa ensanguentada prova o contrário." Eu desmaiei. Você tem que acreditar em mim. Ele me chamou para ajudá-lo a acalmar o doido do Pedro, como sempre fazia." "Agora você quer jogar a culpa num paciente catatônico." "Ele foi sedado antes do ocorrido. Eu não fiz isso. Gostava do William." Ela sabia que o detetive estava fazendo. Queria que Débora confessasse ou dissesse quem foi que fizera aquilo, mas estava na cara. As lacerações pelo corpo diziam que seria impossível uma mulher franzina matar um homem grande feito William. Olhou bem nas unhas da garota à procura de pele e sangue e não havia nada. Parecia mais obra de algum animal do que um humano. A garota estava ficando transtornada, negando a todo momento a acusação. Já era hora de sua intervenção. "Detetive, posso falar com você?" Pediu educadamente enquanto ele a encarava com olhos frios. "Diga, doutora Susan Petrovich", falou apertando os olhos enquanto analisava o seu crachá. "Não lhe parece óbvio que a garota não teve nada a ver com isso? Olhou as unhas dela, suponho." "Ela pode ter tido tempo de lavar as mãos antes da enfermeira." Olhou em suas anotações, verificando o nome. Andréia Lorenzo encontrar os dois. "Ela deve ter lhe dito que Débora estava desmaiada. Não vou lhe ensinar como fazer o seu trabalho, mas não sendo sangue em suas vestes, não há nada que a comprometa. E não vou lhe ensinar a fazer o seu, doutora, e nem deixar que atrapalhe o meu. A senhora lida com esses malucos o dia todo, e é claro que não vai facilitar para mim. Mas me diga uma coisa, qual é da garota?" "Em primeiro lugar, não lido com malucos, e sim com pessoas com transtorno. Débora é uma paciente diferente, às vezes é dócil feito um gato." "E quando não está dócil feito um gato, mata pessoas feito um leão?" "Nada desse tipo, detetive", disse a doutora em vias de perder a paciência. "Débora tem o que chamamos de transtorno dissociativo de personalidade." "Maluca", repete ele encarando a doutora. "De quantas estamos falando? 1, 2, 20 ou 30 personalidades? Uma delas de uma assassina fria que mata pelo simples prazer de matar?" "O senhor está sendo intransigente, detetive. Isso aqui não é novela e nem seriado. Isso aqui é vida real, doutora.
Eu coloco assassinos na cadeia e não vou deixar uma garota me ludibriar. Quero conversar com todo o quadro de funcionários desse lugar. Alguém deve ter visto ou ouvido alguma coisa. Eu vou lhe arranjar isso, embora saiba que não é o senhor que coloca um bandido na cadeia, e sim um juiz. Deu-lhe as costas, deixando a sala, toda empertigada, escondendo a raiva que sentia por sua prepotência. Débora é muito tranquila, detetive. A enfermeira Andréia respondia torcendo as mãos sobre o colo. Se ela é tão tranquila, então por que está aqui? Não vejo sentido nisso. Seu olhar era feroz, fazendo a enfermeira se encolher, engolindo em seco. Vamos, senhorita, sou como um padre. Seus segredos estão seguros comigo. Pode falar o que sabe. Bem, quando ela chegou aqui, estava psicótica. Quase implorou para ser internada. Disse que havia alguma coisa dentro dela prestes a sair e, quando saísse, ninguém estaria a salvo. Doida. Eu sabia. Para variar, essa coisa dentro dela nunca saiu, não é? Ela é medicada todos os dias, mas preciso lhe dizer que à noite ela parece conversar com alguém e implorar. Diz que não vai permitir que isso aconteça, que pessoas se machucarão caso ela ceda. O senhor acha que ela fez isso? Eu nunca vi nada igual. Ainda estou em choque. Eu gostava do William. Todos gostavam. Acho até que ele tinha uma quedinha por ela. Ela alguma vez disse isso abertamente, o que tem dentro de si? Não para mim, mas uma das enfermeiras do turno da noite disse que a viu conversando com um espelhinho de mão. Não é permitido ter espelhos aqui, o senhor sabe. Qualquer coisa pode virar uma arma na mão deles, mas Débora não é desse tipo. Pensando bem, acho difícil ter matado o pobre do William, mesmo porque não havia nenhum punhal ou tesouro no lugar. Foi algo desse tipo que o matou, não foi? Encarou o detetive, que se manteve calado, pedindo para ela continuar a explanação com um leve toque na mão. Mas, voltando, ela ouviu chorar e, quando abriu a porta para dar-lhe o medicamento, pensou ter visto um rosto no espelho que não era o dela. A pobrezinha quase derrubou a bandeja no chão, mas então olhou novamente e era apenas o rosto da Débora. Pode ter sido apenas a expressão angustiada da garota, não é? Eu falei isso para ela, mas ela se benzeu e disse que não queria mais chegar perto da Débora, que a garota lhe dava arrepios. E ela estava de costas quando sua amiga entrou no quarto? Sim, segurando o espelho na mão. Disse alguma coisa concreta? Não, mas não sei se estou deixando me levar pelas fofocas. Apesar de todos gostarem da Débora, ela não deixa de ser esquisita. É um esquisito diferente dos outros pacientes. Ela parece uma pessoa tão sã quanto a mim, o senhor, mas... Abaixou os olhos envergonhada. Mas... Eu não sei se devo. De repente, é tudo um monte de fofoca, sabe? Um lugar como esse pode afetar nossa imaginação. Muitas mortes acontecem aqui e veja bem, não sou dada a crendices. Estufou o peito avantajado, erguendo o queixo. Sei lá, talvez por ficar afastado da cidade e rodeado de árvores. O que exatamente está tentando me dizer, enfermeira? Que às vezes, quando a garota fica contrariada, seus olhos parecem mudar de cor. É bem sutil, na verdade. Quando isso acontece, normalmente ela fecha os olhos, muito concentrada, como se estivesse lutando com seu interior. Então ela fica serena novamente e volta a ser a Débora de sempre. Alguém já ouviu gritar no meio da noite? O enfermeiro correu para seu quarto e encontrou a pobrezinha encolhida num canto, tremendo dos pés à cabeça. O quarto estava todo revirado, como se um furacão tivesse passado por ele. Mas acho isso normal, devido às circunstâncias, não é? Quer dizer, isso aqui é um sanatório. Entendi. Os depoimentos foram contraditórios, entretanto tinham algo em comum. Ninguém achava a garota capaz de fazer algo assim com William. Embora os fatos indicassem que o corpo houvesse sofrido dilacerações, o que causou um sangramento excessivo, de conhecimento de todos, não deixou que soubessem que a causa-morte havia sido em função de uma laceração maior na artéria femoral, causada por um objeto pontiagudo e dentado. Foi tão profundo que parece ter sido arrancada por uma boca cheia de dentes pontudos e afiados ou uma garra. Nem mesmo ele acreditava que a garota fora a autora do crime. Entretanto, ela parecia saber de algo.
Não havia sangue nem pele em sua boca, nem nas unhas, nada de pegadas. Era como se o que quer que o tenha atacado estivesse pendurado no teto. Mas então, por que poupou a menina? Apenas porque desmaiou? Ele precisava falar com Débora longe daquela doutora arrogante. Encontrou-a deitada na cama de um quarto pequeno e desnudo. Notou de imediato o espelho do qual a enfermeira Andréia falara mais cedo. Estava pendurado na parede ao lado da janela lacrada por barras de ferro. Parecia calma. Preciso que me dê algumas respostas, disse o detetive olhando-a ressabiado. Algo na imobilidade da menina o incomodou. Seu corpo estava totalmente repousado. O mesmo não acontecia aos olhos. Realmente pareciam diferentes. Ela mesma parecia diferente da garota assustada de horas atrás. O que deseja agora, detetive? Perguntou submissa, com a voz encorpada. Não havia mais nenhum traço do agudo característico da voz de uma pessoa que acabara de passar por um trauma. Sei que não matou o William, mas deve ter visto quem foi. Acho bom que me diga ou posso acusá-la de cumplicidade. Ela sorriu com escárnio. Cúmplice de quê? Sentou-se vagarosamente na cama, encarando o detetive com olhos semicerrados. Não parecia mais a garota pequena e franzina. Parecia uma mulher jovem e sedutora. Cúmplice de alguém que matou algum animal escondido nesse lugar. Você pode muito bem ter cuidado dele ou ajudado a escondê-lo. Deve tê-lo alimentado, treinado, sei lá o quê. Acho que o atiçou sobre o William. O que ele fez para você? Você tem uma imaginação e tanto, detetive. Talvez seja mais louco do que eu ou do que qualquer outro paciente neste sanatório. Mas acho que tem razão quando diz que foi um animal que o atacou. Um animal feroz que vive intocado dentro de cada um de nós. Um monstro capaz de fazer justiça com as próprias mãos. Ou patas. Ri abertamente, provocando. Talvez tenha sido um lobo. Olhe lá para fora, detetive. Há tantas árvores ao nosso redor e já está anoitecendo. Será hoje noite de lua cheia? Noite de lobisomens? Noite de sexta-feira 13. Eu sei o que está tentando, mas não creio que seja louco ou que tenha algum distúrbio. Sua psiquiatra atestou que sofre de dupla personalidade, mas nem nisso acredito. Acho que você sabe muito bem o que está fazendo. Creio que está usando esse lugar para cometer crimes e sair livre. Andei investigando seu passado, disse pegando o celular. Acabei de receber informações sobre você. Parece que não é a primeira vez que se encontra na cena de um crime. Do que tem medo? Ou devo perguntar, de quem tem medo? Talvez de mim mesma, detetive, pronunciou pausadamente. Já disse que não acredito que tenha algum transtorno. Você pode enrolar aquela sua médica, mas não a mim. Todo mundo guarda um monstro dentro de si, detetive. Quantas vezes colocou o seu para fora? Então, vai continuar com esse joguinho. Você não tem provas de nada. Deixe-me em paz. Estou cansada desse horror todo. Quero ficar sozinha, por favor. Pede, mostrando novamente a menina assustada que conhecera. Fala comigo, Débora. Eu posso ajudar. De que ou de quem você tem medo? Ele mora dentro de mim, disse, soluçando copiosamente. Está na minha mente, no meu corpo. Vive me pedindo para deixá-lo sair? Ele é mau, detetive. Ninguém acredita quando digo. Faço tudo o que posso para segurá-lo, mas às vezes é impossível, como viu hoje. Ele me obriga a jogar os medicamentos quando sente fome. Quando se satisfaz, me deixa livre por um tempo. Como isso é possível? Mostre, eu quero vê-lo sair do seu corpo. Não, por favor, isso pode ser perigoso. Você disse que ele está satisfeito, então não vai me fazer mal nenhum. Não, eu não vou fazer isso. Não posso deixá-lo sair novamente. Se o fizer, ele pode se libertar para sempre. Quero ver. Como você faz? Eu fecho os olhos e me concentro. Eu o projeto para fora apenas o suficiente para que se alimente. Eu nunca fiz na presença de ninguém, e muito menos em tão pouco tempo entre uma projeção e outra. Espere um segundo, Débora. Eu já volto. Ele andou apressado pelos corredores da velha mansão, procurando pela enfermeira Andréia, vindo a encontrá-la na troca de turno, quase nos degraus que levavam ao estacionamento.
Enfermeira, onde eu encontro a doutora Susan? Perguntei para alguns enfermeiros e todos me olharam como se eu estivesse louco. Eu quero falar com ela agora. Detetive, não há nenhuma doutora com esse nome aqui. O psiquiatra que cuida da Débora é o Dr. Gustavo Serra. Ele está em um congresso fora do país, designou uma colega para ver a garota, mas ela só virá amanhã. Encararam-se por alguns segundos, cada qual perdido em seu próprio pensamento. O detetive pôs-se a correr em direção ao quarto da garota, tendo a enfermeira em seu encalço. Abriu a porta do quarto com tanta força que a fez chocar-se contra a parede. — O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, vendo a garota encará-lo furiosamente. — É melhor eu chamar o Muzinho para me ajudar a sedá-la, disse Andréia, vendo o rosto transfigurado da garota. — Ele queria ver o monstro dentro de mim, Andréia. Ele verá. Vocês todos verão. Seu sorriso era um esgar no rosto. A íris redonda deu lugar a uma fenda. Ela fechou os olhos e dobrou o corpo como se sentisse uma forte dor abdominal. Em algum momento, eles se abriram opacos e um espectro começou a se projetar, deixando o corpo pequeno da garota e se contorcendo até adquirir uma forma feminina. Em alguns instantes, a doutora Susan sorria para o detetive que a encarava boquiaberto. — Olá, detetive. Ele disse que ela não teve nada a ver com isso. Em poucos segundos, suas mãos se transformaram em garras negras e pontiagudas. Sua boca escancarou, mostrando fileiras duplas de dentes finos. A garota mantinha-se com os olhos fechados, concentrada. — Débora! Chamou o detetive horrorizado, sacando a arma enquanto a enfermeira Andréia deixava lugar aos gritos. — A arma não vai me deter, detetive! Avisou com voz gutural. Ele atirou, mas as balas passaram por ela, indo cravar na parede, ao lado da janela. Antes que concebesse que o alvo não era o monstro doutora, ela pulou sobre ele. Seus olhos permaneceram abertos enquanto a boca dentada cobria o seu pescoço. Ainda tentou um último disparo, mas a mão caiu inerte sobre o sangue ainda quente. O monstro se libertara. Ganhou um corredor e depois outro e mais outro. Em cada quarto pelo qual passara, deixara o cheiro de sangue e de morte. Naquela noite, ela se alimentou como nunca. Seu corpo, antes esguio, estava cheio e inchado. A enfermeira Andréia deixou o lugar com vida, disparando com um carro até o portão do sanatório. Ganhou a estrada ladeada por árvores altas. Suas mãos tremiam e seus olhos estavam embaçados pelas lágrimas de terror. Viu suas amigas sendo estraçalhadas uma a uma. Seus gritos silenciaram sua voz. Apenas um murmúrio baixinho e rouco escapava da garganta, acompanhando o silêncio da morte. Ainda teve tempo de olhar para a lua crescente, gorda e branca no céu estrelado, antes que os faróis iluminassem a mulher disforme no meio da estrada, sorrindo com a boca ensanguentada. Da janela do quarto do terceiro andar, Débora sorria ao ver seu monstro liberto. Ela também se libertara. Naquele cenário coberto de sangue, sobrara apenas ela. Ainda sorria ao pendurar uma ponta do lençol no parapeito da escada e outra em seu pescoço. A queda livre até o térreo concluiria seu intento. Ainda tinha tempo para saltar antes que o monstro voltasse.